Decisão unânime do Supremo Tribunal Federal torna réus os irmãos Brazão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Atlas da Violência apontou 62 assassinatos por dia de jovens e grande maioria de casos contra pretos e pardos. Alunos brasileiros caíram mais uma vez no ranking da Unesco, que mede o nível de ensino e a criatividade. Presidente Lula critica o presidente do Banco Central e diz que Roberto Campos Neto trabalha para prejudicar o país. Partidos PL, PT e União Brasil ficaram com quase metade da verba do fundo eleitoral deste ano. Em ano de eleição, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, amplia a proteção de imigrantes sem documentos. Estudo apontou que a alimentação rica em gorduras aumenta o risco das pessoas desenvolverem ansiedade. E para quem pensa na saúde, até fazer exercícios exige cuidados quando a umidade do ar está baixa, como atualmente. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Moradores de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, começaram a deixar suas casas. Estão fugindo da guerra entre traficantes e milicianos, que, além da violência, gera muitos casos de extorsão. O Estado continua omisso, o Estado não enxerga, parece que tem um tampão nos olhos. Estas são frases ditas por um morador da comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Porém, o sentimento de impotência, insegurança e a extorsão feita por milicianos é compartilhada por todos. A guerra entre milícia e o tráfico na comunidade vem provocando um aumento de casos de extorsão contra moradores da região. Com as cobranças mais caras, muitas pessoas já ameaçam fechar os negócios e até deixar o local. As cobranças que aumentaram foram taxas para gato de energia, para ter qualquer tipo de comércio, imposto pela venda de produtos, por fornecimento de sinal de TV a cabo e internet e até para construir ou reformar imóveis. Além das cobranças mais comuns, comerciantes também pagam para manter os negócios funcionando, além de um percentual sobre cada produto vendido. As 12 empresas que fornecem sinal de TV a cabo e internet na região também são obrigadas a pagar mensalmente para a milícia, taxas que variam entre 30 a 150 mil reais, dependendo do número de assinantes. A energia elétrica nas casas chega por gatos, mas os consumidores também pagam diretamente para a milícia. Cada um deles desembolsa a quantia de R$ 400 pela instalação. Já os comerciantes pagam R$ 3 mil pelo mesmo serviço. Além disso, existe uma tarifa mensal a ser paga. A cobrança pela manutenção gira em torno de R$ 100 a R$ 3 mil, de acordo com o tamanho do imóvel. Moradores relatam que as famílias estão indo embora para o Nordeste e buscando outras áreas para sobreviver. O Atlas da Violência, divulgado hoje, apontou que todo dia dezenas de jovens são assassinados no Brasil, a grande maioria formada por pretos e pardos. O documento é divulgado anualmente pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança. De cada 10 vítimas de homicídio no Brasil, 7 são pessoas negras. Os dados integram o Atlas da Violência de 2024, com base em dados de 2022. Neste mesmo ano, 76,5% dos homicídios do Brasil foram contra negros. O percentual representa 35.531 negros mortos intencionalmente no país. As mortes de pessoas não negras são 19,4% do total de mortes com registro racial. De acordo com o levantamento, esse número representa 10.209 pessoas de outras raças e etnias que foram assassinadas em 2022. O número corresponde a mortes de pessoas brancas, indígenas e amarelas.
O estudo ainda mostra que uma taxa de homicídios de 21 para cada 100 mil pessoas ainda é algo muito elevado sob qualquer parâmetro. Mas quando a gente olha para os homens jovens, estamos falando de uma taxa que é 4 vezes superior. A cada dia, 62 jovens são assassinados no Brasil, o que desafia as autoridades para tentar evitar a cooptação de novas gerações pelo crime organizado e a consequente vitimização de grupos mais novos. Em 2022, praticamente metade dos 46.400 homicídios registrados no país teve como vítimas pessoas entre 15 e 29 anos de idade. O documento indica que de cada 100 mortes de jovens no Brasil, 1/3 se deu por homicídio e grande parte deles por arma de fogo. A maioria das vítimas são homens negros. O crime organizado tem aliciado o tempo todo jovens periféricos, pretos e pardos para o mundo do crime. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses jovens evadem da escola muito cedo e não veem oportunidades no mercado de trabalho. Um outro índice apontado é a violência doméstica e intrafamiliar, que representa 2/3 de todas as notificações de violência contra mulheres no ano de 2022, totalizando 144.285 casos, segundo o Atlas da Violência. Entre os crimes mais notificados, a violência física aparece em primeiro lugar dos casos. Em seguida, aparecem negligência dos casos, violência psicológica, violência sexual e outras formas de violência. Os crimes de violência de gênero têm altos índices de subnotificação diante do receio da vítima de denunciar o agressor. Diante disso, o mapeamento via registros de saúde tende a dar um cenário mais completo do que a compilação dos boletins de ocorrência. Outro levantamento apresentado hoje mostrou a violência contra o meio ambiente. Segundo o MEP Biomas, quase 1/4 do território brasileiro pegou fogo, pelo menos uma vez nos últimos 10 anos. Trata-se do equivalente a 23% da extensão territorial brasileira. 68,4% de vegetação nativa sofreu com queimadas. Da área atingida por incêndio, 31,6% tinham presença da atividade humana. Dos principais biomas vítimas da ação do fogo, cerca de 86% da área queimada referem-se à agropecuária, o Cerrado e a Amazônia. A estação seca, entre julho e outubro, concentra 79% das ocorrências de área queimada no Brasil, sendo que setembro responde por 1/3 do total, quase metade, cerca de 46%, da área queimada está concentrada em 3 estados. São eles: Mato Grosso, Pará e Maranhão. De cada 100 hectares queimados, 60 são em territórios particulares. Corumbá, no Pantanal, seguido por São Félix do Xingu, na Amazônia, e Formosa do Rio Preto, no Cerrado, são os 3 municípios que mais sofreram queimadas entre 1985 e 2023. Foi confirmada a morte do piloto argentino de apenas 9 anos de idade após acidente em Interlagos. O pequeno Lorenzo Sammartini estava pela primeira vez aqui no Brasil para competir. Na última sexta-feira, no dia 14 de junho, o piloto Lorenzo Sammartini participava de um treino no Autódromo de Interlagos. Ele participaria de uma prova que faz parte de um dos principais campeonatos de motovelocidade do mundo. O garoto sofreu um acidente, o que resultou a morte dele. Segundo a organização do evento, ele sofreu uma queda na saída da curva do Pinheirinho e foi socorrido no local e encaminhado para a unidade de terapia intensiva do Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado. Foi levado para o Hospital Albert Einstein, em estado grave. A morte do jovem piloto foi confirmada nesta segunda-feira. Esse não foi o primeiro acidente a acontecer no Autódromo de Interlagos. Essa é a 6ª morte confirmada. E a competição chegou a ser suspensa pela Prefeitura da capital em 2019, ano em que foram registrados 2 óbitos. Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial liberou mais 17 bilhões e meio de reais de crédito extraordinário para obras no Rio Grande do Sul. O principal objetivo será o da construção ou reforma de 12 mil moradias de quem foi prejudicado pela tragédia das chuvas. Uma parte da verba também será para socorrer empresários que tiveram prejuízos. Com isso,
O total liberado até agora para os gaúchos, depois de tanta destruição, passou dos 90 bilhões de reais. E veja a seguir, o Brasil perdeu mais 2 posições no ranking mundial de produtividade. E o presidente Lula critica o presidente do Banco Central e diz que Roberto Campos Neto trabalha para prejudicar o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central. Segundo Lula, Roberto Campos Neto trabalha para prejudicar o país. Foi uma referência à taxa básica de juros da economia, que está em 10,5% ao ano. Lula concedeu nesta terça-feira uma entrevista para a rádio CBN. O presidente da República não poupou críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quem, segundo Lula, não demonstra capacidade de autonomia, tem lado político e trabalha para prejudicar o país. O presidente afirmou ainda que hoje o Brasil vive uma situação que precisa de juros mais baixos para convencer os empresários a investir no país. A taxa de investimentos no primeiro trimestre de 2024 foi de 16,9%, considerada baixa. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Temos uma situação que não necessita essa taxa de juros. O Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Como é que você vai convencer um empresário de fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. Agora fica se inventando o discurso de inflação do futuro, que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima do real. Lula também comparou Campos Neto com o ex-juiz federal e agora senador Sérgio Moro e lembrou da ida do chefe do Banco Central à festa organizada pelo governo paulista. A quem que esse rapaz é submetido? Como é que ele vai numa festa em São Paulo, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. Certamente está achando maravilhoso. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, nós vamos repetir o Moro? Essa não é a primeira vez que Lula critica abertamente Campos Neto. As reclamações contra o presidente do Banco Central começaram logo no início do terceiro mandato do petista, que nunca concordou com o patamar elevado da taxa de juros no Brasil. Em junho do ano passado, por exemplo, após a taxa de juros ser mantida em 13,75%, o chefe do executivo chegou a afirmar que Campos Neto trabalhava contra a economia do país. O que pode pôr fim ao descontentamento do presidente da República com o economista é o fim do mandato dele, que acaba neste ano. Lula, inclusive, já adiantou qual perfil terá o indicado para suceder Campos Neto. O diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, ex-braço direito do ministro Fernando Haddad na Fazenda, é visto como o favorito para ser o indicado do Planalto. Eu vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, com o controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem só que pensar no controle da inflação, nós temos que pensar também numa meta de crescimento. Ao mesmo tempo, o Banco Central iniciou hoje a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, para definir a taxa Selic. A expectativa da maioria dos economistas do mercado financeiro é que nesta quarta-feira, quando termina a reunião, o Copom definirá a interrupção dos cortes da Selic, que terminaria o ano em 10,5%. A entrevista do presidente repercutiu no mercado financeiro, que aumentou a aposta de que amanhã o Banco Central vai manter a taxa de juros em 10,5%. Com isso, o dólar subiu mais 0,22% e fechou o dia cotado em R$ 5,43 na venda. E graças às ações da Petrobras e Vale do Rio Doce, a Bolsa de Valores subiu 0,41% aos 119.630 pontos.
O presidente da Câmara dos Deputados defendeu a autonomia do Banco Central. Ao comentar a entrevista do presidente Lula, Arthur Lira disse durante um evento em Brasília que é exatamente essa liberdade que dá credibilidade à política monetária do Brasil. Ele afirmou ainda que a Câmara tem guiado o país na direção que os parlamentares julgam correta, apoiando reformas econômicas e resistindo a toda tentativa de retrocesso. O Brasil perdeu 2 posições e ficou em 62º lugar, o que significa a posição mais baixa dos últimos anos. A avaliação é do Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial. O estudo avaliou 67 países e a economia brasileira nesse quesito e está a apenas 5 posições de distância do último colocado, no caso, a Venezuela. O Brasil, em 2024, perdeu 2 posições na lista global preparada pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial. Este foi o pior índice. De acordo com a análise, o Brasil piorou em itens como eficiência governamental e infraestrutura, em relação ao ano passado, quando ficou na 60ª posição na lista geral. O país ficou estável em tópicos como eficiência empresarial na 61ª posição e teve sua melhor performance econômica ficando em 38ª posição. O resultado do último indicador pode ser explicado pelo crescimento da oferta de empregos e pela queda da inflação. A avaliação brasileira teve destaques positivos nos temas como subsídios governamentais, ficando em 4º lugar. Os quesitos crescimento de longo prazo de emprego, crescimento do PIB real per capita, fluxo de investimento direto estrangeiro e energias renováveis, todos ficaram em 5º lugar. Entretanto, educação e gestão, habilidades linguísticas e dívida corporativa ficaram na 60ª posição. E habilidades financeira, educação básica e secundária e educação universitária alcançou o 66º lugar, o que significa que estão entre os piores resultados do país. Em 2020, o Brasil alcançou a sua melhor posição do ranking do Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial, considerados os últimos 5 anos, ocupando o 56º lugar da lista. A partir daí, só caiu, passando para as posições de número 57, 59, 60 e, finalmente, neste ano, o 62º lugar. No ranking geral, Singapura ficou em 1º lugar ao subir 3 posições em relação a 2023, desbancando a Suíça, que ficou em 2º lugar, a Dinamarca em 3º e a Irlanda em 4º lugar. A competitividade de uma economia não se resume apenas ao PIB e à produtividade. As empresas também têm que lidar com os aspectos políticos, sociais, culturais para atingir uma melhor posição e melhorar o desempenho em eficiência governamental e infraestrutura. A tecnologia está mudando o mercado de trabalho no campo. Uma pesquisa realizada pela Agência Alemã de Cooperação Internacional em parceria com o Senai e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul revelou uma evolução no agro. Surgiram novos empregos. Essas ações de agricultura sustentável oferecem oportunidades para pessoas de diversas formações. Segundo Gláucia Teles, especialista em recrutamento e seleção de profissionais do setor, houve nos últimos 2 anos um aumento de 30% no Centro-Oeste. Os cargos variam, desde piloto de drone a engenheiro de automação agrícola. E com o cenário de quebra da segunda safra de milho, Mato Grosso do Sul recebeu uma expedição técnica para avaliar as lavouras. É um trabalho de campo nacional, conhecido como Rally da Safra. As 2 últimas equipes do Rally da Safra estiveram em Dourados para avaliação do cenário na colheita de milho. Esse é um projeto que há mais de 20 anos vai a campo de janeiro a junho para avaliar a safra de soja e milho no país. O objetivo é realizar um levantamento técnico a partir de dados coletados nas lavouras dos principais polos produtores do Brasil. Nós fazemos um levantamento do campo, que é espaçamento, número de plantas por metro e número de espigas por planta. E depois a gente também faz a contagem de grãos por espiga
e coleta essas amostras, leva à noite no hotel, a gente faz o peso e a umidade. Que daí tem a realidade de quanto que vai produzir cada lavoura. Apesar de terem implantado as lavouras em calendário muito mais favorável do que na safra anterior, Paraná e Mato Grosso do Sul registram perdas decorrentes do clima seco ao longo dos meses de março e abril. O cenário do Mato Grosso do Sul, sem dúvida, é o mais preocupante. Toda a região sul do estado foi afetada pela estiagem que trouxe danos irreversíveis. Aqui no Mato Grosso do Sul, geral estado, a gente trabalha com uma perda de 30%. O norte de 10% a 15% e o sul do MS aí de 35% a 40%. As equipes estão indo a campo já para consolidar esses números e se houver necessidade de reajustar esses valores, a gente acaba reajustando. Na primeira lavoura avaliada hoje pela manhã, já era possível perceber os danos causados pela longa estiagem na região de Dourados. Aqui tem um clássico cenário de falta de chuva, né, que é a formação de chupeta. Ela é linkada com a falta de nitrogênio na planta, só que também a falta de água causa a planta não consegue absorver esse nutriente que está no solo. E aí ele tem essa formação de chupeta. A gente também vê que as espigas estão pequenas, o grão está mais leve em comparação a outras regiões. Por exemplo, Mato Grosso, Goiás, que tem umas produtividades maiores, a espiga está bem formada, o grão está bem pesado. De acordo com a expedição, o clima irregular ao longo do plantio e durante o desenvolvimento das lavouras nas diferentes regiões, falta de chuvas e altas temperaturas no norte, nordeste e centro-oeste e o excesso de chuvas no sul do país, a safra apresenta quebra que já supera 15 milhões de toneladas em todos os estados. Porém, em algumas regiões, a expectativa ainda é positiva. Poderia dar uma compensada, né? O Mato Grosso ele tem uma produtividade boa. O Goiás também está vindo com uma produtividade boa ali. De novo, se a gente olhar as particularidades, alguns produtores acabam não colhendo 20, 30 sacos por hectare. Mas numa média geral de estado, assim, o Mato Grosso e Goiás vêm vindo bem. A preocupação se estende para a próxima safra, onde o produtor pode enfrentar problemas de financiamentos ou negociação de dívidas devido aos problemas de produção em 2024. Dessa forma, toda a avaliação feita através do Rally da Safra pode ser usada junto às instituições de créditos. Já vem numa soja que já foi afetada pela falta de chuva, o milho praticamente o ciclo todo foi afetado. Então o produtor ele vai precisar estar mais preparado, né, através dessas informações levantadas do campo. Os produtores também eles acabam tendo mais informações para tomar de decisão. Até mesmo se o produtor precisar fazer uma negociação na parte de crédito, ele ter essas informações e conseguir conciliar com os credores também. E veja a seguir, decisão unânime do Supremo Tribunal Federal torna réus os irmãos Brazão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. E em ano de eleição, o presidente dos Estados Unidos amplia a proteção de imigrantes sem documentos. Representantes de 29 partidos políticos registrados no TSE vão disputar as eleições municipais neste ano. Mas na hora de distribuição do dinheiro do fundo eleitoral, apenas 3, o PL, o PT e o União Brasil, ficaram com quase metade de tudo. Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL lidera a lista com 886 milhões de reais, seguido pelo PT com 619 milhões e União Brasil com 536 milhões de reais. Ao todo, serão distribuídos quase 5 bilhões de reais reservados no orçamento de 2024 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido popularmente como Fundo Eleitoral. Nas eleições de 2020, o valor era de 2 bilhões de reais. O recurso é equivalente ao distribuído para as eleições gerais de 2022, quando foram eleitos presidente, governadores, senadores e deputados federais. Os recursos são distribuídos com base no número de deputados federais e senadores eleitos pelas siglas na última eleição. Para receber os recursos, cada partido deve definir critérios de distribuição às candidatas e aos candidatos de acordo com a lei, respeitando também, por exemplo, a cota por gênero e raça. O plano deve ser homologado pelo TSE.
TSE. Conforme também a Justiça Eleitoral, o dinheiro só fica disponível para a Executiva Nacional da sigla definir e divulgar seus critérios usados para a distribuição interna dos recursos. A verba, então, deve ser aplicada exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais e os partidos devem prestar contas de cada gasto. Em caso de sobras, então, o dinheiro volta para o Tesouro Nacional. Os irmãos Brazão foram declarados réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi unânime. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, se tornaram réus e vão responder a uma ação penal pelos crimes. A sessão começou com a leitura do relatório do caso pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e que argumentou que a acusação trouxe fortes elementos do elo entre os interesses da organização criminosa e os assassinatos, e defendeu a competência do STF em julgar o caso. No julgamento, o Supremo acatou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e o processo entrará na fase de instrução, envolvendo a coleta de provas, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus. Após estas etapas, as defesas dos acusados e a PGR apresentarão suas alegações finais, preparando o terreno para o julgamento final, no qual os acusados poderão ser absolvidos ou condenados com a definição das penas aplicáveis. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu o apoio de Pyongyang na guerra na Ucrânia e saudou a relação entre os dois países poucas horas antes de chegar para uma visita em comum. O líder russo visita a Coreia do Norte por 2 dias a partir desta terça-feira. Putin vai fazer uma visita de Estado de 2 dias à Coreia do Norte, durante a qual deve assinar um acordo de associação estratégica entre os dois países. Moscou e Pyongyang são aliados desde o fim da Guerra da Coreia, mas reforçaram os laços desde o início da guerra na Ucrânia. Em um artigo publicado no jornal oficial norte-coreano Hongdong Sinmun e na agência de notícias KCNA, o presidente russo afirmou que apoiou a Coreia do Norte na luta para o país defender o direito de escolher por si próprio o caminho da independência. Ele também afirmou que Pyongyang apoia firmemente a ofensiva russa na Ucrânia e agradeceu ao regime norte-coreano. Potências ocidentais acusam a Coreia do Norte de entregar munições à Rússia para a guerra na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica, diplomática e militar. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte afirmou que a visita de Putin mostra o quanto a Rússia precisa do apoio de líderes autoritários para realizar a ofensiva na Ucrânia. Esta vai ser a segunda visita de Putin à Coreia do Norte. A primeira aconteceu há quase 25 anos, pouco depois de chegar ao poder, para uma reunião com Kim Jong-il, pai do atual líder norte-coreano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira que vai regularizar a situação de mais de 500 mil de imigrantes que vivem sem documento no país. A ação da Casa Branca valerá para os estrangeiros que estão no país há mais de 10 anos e são casados com cidadãos americanos. A partir de agora, eles poderão ter acesso à cidadania e trabalhar legalmente. A medida é implementada 2 semanas depois de o presidente americano Joe Biden suspender garantias de asilo para aqueles que entram ilegalmente no país. Com as eleições em novembro, o democrata tenta encontrar um equilíbrio em uma das questões mais debatidas do ano, que é a imigração. A política é voltada para estrangeiros sem documento desde 2012 e valerá para cônjuges de cidadãos americanos que estão no país há pelo menos 10 anos e tenham se casado até 17 de junho desse ano, o que irá permitir que essas pessoas trabalhem legalmente nos Estados Unidos e evitem ser deportadas. Hoje estou anunciando uma solução de bom senso para agilizar o processo de obtenção de status legal para imigrantes casados com cidadãos americanos que moram aqui e viveram aqui por muito tempo. Para aquelas esposas ou maridos e seus filhos que viveram na América há uma década ou mais, mas não têm documentos.
Esta ação irá permitir-lhes apresentar uma documentação para obterem estatuto legal nos Estados Unidos, permitindo a eles trabalharem enquanto permanecem com suas famílias nos Estados Unidos. A nova medida pode ajudar Biden a lidar com a rejeição que as políticas de restrição de asilo suscitaram na sua base progressista, que acusou a Casa Branca de não cumprir as promessas de campanha de adotar uma abordagem mais sensível aos imigrantes. A medida ainda poderá ajudar Biden em estados decisivos, como Nevada, Arizona e Geórgia. Cada um possui mais de 100 mil eleitores que vivem em famílias de status misto, de acordo com a Coalizão Americana de Imigração Empresarial. Além dos 500 mil cônjuges que a Casa Branca acredita que serão beneficiados pela lei, outros 50 mil jovens com menos de 21 anos, cujos pais são casados com um cidadão americano, também poderão obter a cidadania. E os que forem aprovados terão 3 anos para solicitar residência permanente nos Estados Unidos. Enquanto isso, terão direito a solicitar uma autorização de trabalho de 3 anos, vivendo sob liberdade condicional. O programa tem sido usado para outras populações, como famílias de militares, e dá aos não-cidadãos a capacidade de viver e trabalhar temporariamente nos Estados Unidos sem medo da deportação. A temporada de incêndios está provocando temores e preocupações cada vez maiores na população de várias partes dos Estados Unidos. No último fim de semana, por exemplo, quase 60 quilômetros quadrados de terreno foram devastados rapidamente e os bombeiros têm que trabalhar o tempo inteiro. A costa oeste dos Estados Unidos enfrenta uma série de incêndios florestais na véspera do início do verão no hemisfério norte. O estado da Califórnia é o mais impactado até agora pelo fogo. Aproximadamente 400 bombeiros passaram o fim de semana tentando conter o incêndio. Eles foram vistos lutando contra o fogo noite adentro e os últimos relatórios indicam que os esforços de contenção ainda não foram bem-sucedidos. O Centro Nacional dos Bombeiros destacou que a baixa visibilidade e ventos de até 80 km por hora têm tornado praticamente inúteis os esforços das equipes especializadas no combate aos incêndios. Além disso, as condições são extremamente secas, o que dificulta e muito o trabalho dos profissionais no combate ao fogo. Uma austríaca que recebeu uma herança bem substanciosa da avó achou que estava recebendo dinheiro demais. Ela disse que não precisa de tanto e, por isso, achou melhor dividir uma parte com outras pessoas. Mesmo assim, vai ficar bem de vida. A herdeira austríaca Marlene Engelhorn, de 32 anos, vai compartilhar o equivalente a quase 146 milhões de reais com mais de 70 organizações selecionadas por um painel de 50 pessoas. O nome de Engelhorn foi parar nas manchetes em janeiro, quando ela anunciou a doação de grande parte da herança. Ela encarregou a uma equipe a criação de um conselho cidadão composto por 50 austríacos com a missão de encontrar formas de distribuir o dinheiro. Das Ergebnis ist so divers wie der Rat selbst. O resultado é tão diverso quanto o Conselho em si. Iniciativas que diretamente apoiam aqueles afetados ou enfrentam as causas do problema foram apoiadas. Organizações grandes e pequenas foram consideradas, assim como iniciativas jovens ou estabelecidas há muito tempo. O que todas as decisões têm em comum é que buscam uma sociedade mais justa. Elas querem que todos vivam bem juntos e querem apoiar aqueles que sofrem com discriminação. Und sie wollen diejenigen unterstützen, die diskriminiert werden. Os milhões vão ser distribuídos entre 77 organizações que defendem várias questões, como a proteção ao meio ambiente, a educação e a saúde. Engelhorn, cofundadora da iniciativa Tax Me Now, faz parte de um grupo de milionários que pressionam para que os governos cobrem mais impostos dos muito ricos para diminuir a desigualdade. Descendente do fundador do gigante químico BASF, Friedrich Engelhorn, ela herdou milhões depois da morte da avó em 2022.
Ela não participou da coletiva de imprensa desta terça-feira, depois de se retirar do processo quando o conselho foi iniciado. E veja a seguir, alunos brasileiros caíram mais uma vez no ranking da Unesco, que mede o nível de ensino e criatividade. Um estudo apontou que a alimentação rica em gorduras aumenta o risco das pessoas desenvolverem ansiedade. Metade dos alunos brasileiros tem baixa criatividade. O país caiu mais um pouco no ranking que analisa o nível de ensino divulgado pela Organização Mundial de Educação. O PISA, sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma das mais importantes análises de educação do mundo. O programa mede tradicionalmente os conhecimentos de alunos de escolas públicas e particulares em matemática, ciências e leitura. Nesta avaliação, o PISA foi além de mostrar se os jovens sabem identificar figuras geométricas ou entender textos mais longos. A prova aplicada passou a mensurar também a criatividade dos participantes e analisar se eles conseguem sugerir soluções para uma situação de problema. Além disso, a prova verifica se os alunos são capazes de usar a escrita e a arte para representar uma nova ideia e se têm imaginação para criar histórias curiosas e fora do padrão. Dos 56 países participantes, o Brasil ficou no fim da lista, na 44ª posição, atrás de outras nações latino-americanas, como Uruguai, Colômbia e Peru. Nos níveis 1 e 2 de criatividade, que são os mais baixos do PISA, estão 54,3% dos alunos brasileiros. Isso significa que eles conseguem apenas fazer desenhos isolados e simples, dentro de assuntos ligados ao cotidiano, e apresentam ideias óbvias, não conseguindo propor mais de uma solução para uma questão. Houve uma diferença significativa entre o desempenho de alunos brasileiros mais pobres, com 19 pontos, e dos mais favorecidos economicamente, com 30 pontos. Entre as áreas de criatividade analisadas, as menores taxas de êxito no Brasil foi a resolução de problemas científicos. Os 3 países que obtiveram melhores pontuações no quesito criatividade foram Singapura, com destaque para a solução de problemas sociais, Coreia, com destaque para a solução de problemas científicos, e o Canadá. A média geral do programa foi de 33 pontos e o Brasil somou 23. O PISA concluiu ainda que as meninas tenderam a ser muito mais criativas que os rapazes. 31% delas e 23% deles conseguiram atingir o nível 5 de proficiência considerado alto pelos avaliadores. Além disso, alunos que participam de atividades de artes, teatro, escrita criativa e programação ao menos uma vez por semana costumam ter desempenho melhor do que os demais. A organização destacou que o incentivo dos órgãos governamentais e a valorização da criatividade pelas escolas são elementos importantes para os alunos e para a educação geral nos países. O Brasil se aproxima de 6 milhões de casos de dengue e 4 mil mortes pela doença. Os jovens de 20 a 30 anos são os mais afetados. O painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabilizou mais de 5 milhões e 900 mil casos prováveis de dengue no Brasil. E mais de 3.900 mortes foram confirmadas pela doença em 2024. Há, ainda, cerca de 3 mil óbitos em investigação. A incidência da dengue no Brasil já é de quase 3 mil casos para cada 100 mil habitantes. Jovens com idade entre 20 e 29 anos seguem respondendo pela maior parte dos casos de dengue. Em seguida, estão as faixas etárias de 30 a 39 anos. Já as faixas etárias que respondem pelos menores percentuais de casos da doença são menores de 1 ano, 80 anos ou mais, e de 1 a 4 anos. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera o ranking, com mais de 1.800.000 casos. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 1.600.000 vítimas, e o Paraná, com cerca de 615 mil casos. Em relação ao coeficiente de incidência, o Distrito Federal responde pelo maior índice,
9.500 casos para cada 100 mil habitantes. O painel do Ministério da Saúde ainda contabiliza 220 mil casos prováveis de chikungunya, com 121 mortes confirmadas. E em relação à Zika, os dados somam mais de 8.400 casos prováveis no ano, sem mortes confirmadas. A umidade do ar considerada ideal para o corpo humano é de 60%. Campo Grande está registrando quase metade deste índice e especialistas fazem um alerta para quem faz exercício físico neste período seco. Ao contrário dos ipês que desabrocham em meio à aridez, os seres humanos são profundamente afetados pelos efeitos do tempo seco. A gente cansa mais, a gente tem menos força. A gente sente um pouco de falta de ar, né? Um pouco de mal-estar, né? O nariz seco. Dor de cabeça, mau hálito, cãibras, pele seca, mau humor, prisão de ventre e vontade de comer doce também podem ser sinais de que o corpo precisa de água. Procurar se hidratar durante a corrida, hidratar mais, antes de correr, procurar vir em horários mais cedo. A recomendação para quem se exercita ao ar livre é evitar o horário entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. A gente tem que estar tomando esses cuidados com a hidratação e ocupar os horários mais favoráveis, de menos calor intenso. Para fugir do calor, muita gente prefere fazer atividade física na academia, no ar-condicionado, onde os cuidados com a hidratação devem ser redobrados, porque para refrigerar o ambiente, o equipamento tira a umidade do ar, que já está baixa. O lembrete é deste educador físico. É recomendado que os locais que possuam ar-condicionado coloquem vários pontos de água, de pulverização de água dentro da academia, que seja bacia, toalhas molhadas, mas tem que, de alguma maneira, ajudar essa umidade do ar a aumentar dentro desse local que tem ar-condicionado. A água é o componente principal do nosso corpo. Equivale a 70% do peso corporal de um adulto. Sem água, o nosso organismo pode entrar em colapso. Numa época de calor intenso e baixa umidade, é até bem comum que as pessoas não prestem atenção na sua hidratação, continue a intensidade dos seus exercícios e aí ocorre aquele mal-estar, a baixa pressão, se insistir até um desmaio. E aqui vai outra dica importante. O que te hidrata é você tomar aquele pouquinho de água o dia inteiro por 40, 50 minutos assim de intervalo. Então você tem que estar sempre tomando um pouquinho de água para se hidratar. Tomar um grande volume de água em um pequeno período, isso não te hidrata. Agora eu passo ali, tomo um coco, chego em casa, tomo bastante líquido e procuro me alimentar bem também. Cientistas da Coreia do Sul descobriram uma nova receita de arroz que poderá provocar uma pequena revolução na saúde das pessoas. É o arroz carnudo. Até parece gelatina, mas é bem mais forte do que isso, com muitas vitaminas. Uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta células cultivadas de carne bovina em grãos de arroz com a esperança de revolucionar a alimentação mundial. O líder do grupo de pesquisadores, Hong Jin-ki, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento, mas o processo pode ser demorado. Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência e depois injetado individualmente com células de carne bovina antes de ser cultivado em uma placa de Petri por até 11 dias. O arroz carnudo da equipe sul-coreana contém 8% mais proteína e 7% mais gordura do que o arroz normal. Para aqueles que estão limitados a apenas uma refeição por dia, um ligeiro aumento no teor de proteína, mesmo que um pequeno aumento percentual, se torna extremamente importante. Na verdade, para aumentar essa porcentagem, muitos pesquisadores conduzem muitas pesquisas sobre como melhorar as proteínas em variedades de arroz.
Hong e sua equipe pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em 2 países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam. Um estudo recente mostrou que alguns tipos de alimentos podem te deixar algumas pessoas ainda mais ansiosas. O estudo foi publicado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Uma dieta rica em gordura pode influenciar nas substâncias químicas cerebrais dos seres humanos de uma forma que alimenta a ansiedade. A pesquisa foi feita com ratos de laboratório. No processo, eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu uma dieta padrão de cerca de 11% de gordura durante 9 semanas. O segundo grupo seguiu uma dieta com 45% de gordura, composta principalmente de gordura saturada de produtos de origem animal, também por 9 semanas. Ao longo do estudo foram analisadas as fezes dos animais para avaliar as bactérias intestinais e eles foram submetidos a testes de comportamento. O resultado dos testes mostrou que o grupo que teve uma dieta rica em gordura engordou e apresentou genes ligados ao estresse e à ansiedade. A pesquisa mostrou que essa mudança compromete o revestimento intestinal, permitindo que as bactérias entrem na circulação do corpo e se comuniquem com o cérebro através do nervo vago, uma via que liga o trato gastrointestinal ao cérebro. Os pesquisadores ainda alertam que a descoberta abre o debate não só sobre a alta ingestão de gordura, mas sobre a qualidade da alimentação, principalmente infantil. Os alimentos gordurosos vêm sido introduzidos na alimentação de forma cada vez mais precoce e já vem mostrando consequências. A taxa de obesidade em crianças aumentou mais de 4 vezes nos últimos 30 anos. No entanto, o que a pesquisa mostra é que a comida gordurosa pode, além disso, influenciar a microbiota intestinal desde cedo, o que poderia tornar as crianças mais suscetíveis a transtornos psiquiátricos na vida adulta. Os cientistas acompanharam pela primeira vez o despertar de um buraco negro. O evento se intensificou nos últimos anos, o que é motivo para a comemoração da comunidade científica. O sistema, que está a 300 milhões de anos-luz de distância da Terra, teve início em fevereiro deste ano. Os pesquisadores combinaram os dados dos telescópios espaciais e terrestres para detectar o brilho desta galáxia e publicaram os resultados em um estudo divulgado recentemente. De acordo com os cientistas, estes monstros gigantes estão normalmente adormecidos e não são diretamente visíveis. Inicialmente, os astrônomos consideraram que o brilho poderia vir de explosões de supernovas ou até mesmo de eventos de maré, que é quando uma estrela é despedaçada ao se aproximar de um buraco negro. Esses fenômenos têm duração máxima de centenas de dias, enquanto a luz vinda da galáxia em estudo prevalece por mais de 4 anos. Os pesquisadores acreditam que a razão mais óbvia que explica este fenômeno é perceber que o núcleo da galáxia começa a mostrar atividade. Então, se isso se comprovar, trata-se da primeira vez que cientistas observam em tempo real a ativação de um buraco negro de grande massa. E para encerrar o Jornal das 22 desta terça-feira, vale destacar os 116 anos de aniversário do início da imigração japonesa ao Brasil. Durante esse tempo, os dois povos fortaleceram cada vez mais uma união que a cada dia dá melhores frutos. No dia 18 de junho de 1908, o navio Kassato Maru chegou ao Porto de Santos, no litoral paulista, trazendo as primeiras 165 famílias de japoneses ao nosso país. Uma parceria que interessava aos dois países. Ao Japão, para aliviar o excesso de mão de obra provocado pelas características de famílias cada vez mais numerosas. E ao Brasil, que precisava de trabalhadores, principalmente para a colheita de café no interior de São Paulo. Mas este foi apenas o começo. Além de investimentos intensos, o Japão trouxe ao Brasil várias novidades na área da tecnologia, sem contar a cultura marcada pela disciplina, sabedoria e tradição. Hoje, segundo a estimativa da Embaixada do Japão, 2 milhões é a estimativa de cerca de 2,7 milhões de japoneses e descendentes que moram no nosso país. A maior população
fora do seu território. Parabéns aos japoneses. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.